alegria quando a gente vê essas crianças no caminho do Senhor, né? Não há dinheiro nesse mundo que pague, não há prazer maior do que ver as crianças no caminho do Senhor. E eu louvo os pais que conduzem as crianças no caminho de Deus, porque hoje em dia não é prioridade de muita gente pensar na responsabilidade como pais e mães de educar as crianças no caminho do Senhor. Então eu louvo a Deus por vocês, pais e mães que educam as crianças de vocês no caminho do Senhor. Meus irmãos, vamos orar e pedir ao Senhor para abrir a nossa mente, o nosso coração e nos alegrar enquanto nós ouvimos a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui essa noite, estarmos aqui nesse templo adorando a Ti, Senhor, enquanto muitas pessoas estão hospitalizadas, não têm condição sequer de se mover num leito, outras muitas pessoas estão no descaminho, não te conhecem, Senhor, e em outros países onde não há sequer liberdade de se pregar o Evangelho. Nós te louvamos por tudo isso, Senhor. Tudo que fazemos aqui essa noite é com o nosso coração alegre de estar na Sua presença. E, Senhor, por favor, abre a nossa mente, abre o nosso coração e me ajuda, Senhor, a transmitir a palavra de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Assim nós oramos no nome poderoso de Jesus e o povo de Deus pode dizer amém. Amém. As 3 primeiras mensagens, eu creio que já foram 3, as 3 primeiras mensagens do Salmo 23, eu explorei os versículos 1, 2 e fui até o versículo 3, onde trata de que o Senhor, Ele restaura a nossa alma. Nós entramos um pouco mais a fundo na maneira como o Senhor restaura a nossa alma. Hoje nós vamos fazer uma viagem diferente. Nós vamos até o versículo número 4 e a viagem hoje é uma viagem cheia de expectativas. Quando nós vamos explorar, continuar explorando o Salmo 23. Eu creio que em 2 mais mensagens nós vamos chegar ao final do Salmo 23 e também eu quero dizer a vocês que já passei para o pastor Alonso os vídeos das mensagens anteriores. Então eu gostaria que quem não estava aqui nas outras vezes, que forneça para nós o endereço do e-mail, de maneira que a gente possa mandar para vocês os vídeos e vocês poderem conhecer o total, toda a abordagem sobre o Salmo 23. Então, a viagem, como eu disse hoje, é uma viagem cheia de expectativas. E essa viagem, ela começa quando nós nascemos. Quando nós nascemos, é como que entramos em uma viagem pelo tempo e que depois, nunca mais, essa viagem vai terminar, na medida em que, no momento em que nós passamos daqui para a vida eterna, essa viagem nunca mais terminará. Então, eu me alegro quando Davi, não só nos salmos que nós lemos aqui, mas no Salmo 23, e todas as experiências de vida de Davi e a inspiração que ele teve do Espírito Santo de Deus, nos levam a ver o que é realmente viver pelo Espírito, viver permitindo ao Senhor que Ele conduza a nossa vida. Então, como eu falei, essa viagem começa quando nós nascemos. E quando nós aprendemos a andar, o que acontece quando nós estamos aprendendo a andar? Nós temos o nosso pai, temos a nossa mãe perto de nós, né? E começamos a dar os primeiros passos e em seguida, enquanto a gente ainda não tem aquela estabilidade para caminhar, o que acontece? A gente cai, a gente tropeça e cai, né? Quantas vezes uma criancinha se machuca nesse início dessa carreira, no início dessa jornada? Mas isso não é privilégio só das criancinhas. Quantos de nós já adultos, né, que supostamente dizemos que aprendemos a caminhar
quantas vezes também a gente tropeça e cai, e aí o que é lindo é que o nosso Pai Celestial, né, é aquele que nos levanta pela mão. Jesus Cristo nos levanta pela mão e nos permite seguir a caminhada. Então, essa jornada de vida, eu vou traçar aqui um paralelo entre a nossa vida biológica, entre a nossa vida natural e a nossa vida espiritual. Então, essa viagem, essa jornada, essa experiência durante a nossa vida, ela tem altos e baixos. Muitos altos, muitos baixos, muitos altos e baixos. E, tentando ilustrar isso, é como se a gente saísse do Rio de Janeiro para ir para Minas Gerais, né? Todos vocês aqui conhecem bem a topografia do nosso país. Hoje de manhã, quando eu preguei essa mensagem, eu dei uma outra ilustração, como se a gente fosse daqui para Los Angeles, mas como é mais dentro do nosso contexto a gente viajar no Brasil, então eu vou ilustrar como se a gente estivesse saindo do Rio de Janeiro, onde está ali no nível do mar, e a gente vá para Minas Gerais, naqueles rincões bem longe de Minas Gerais. Quando a gente faz essa viagem, o que acontece? A gente vai subindo as montanhas. Quantas montanhas existem até chegar lá no estado de Minas Gerais? A gente vai subindo aquelas montanhas, aí desce nos vales. Vocês se lembram que existem os vales também, e tem determinados lugares onde a gente para tirar fotografias, onde a gente para ver a paisagem. Muitas pessoas ficam assustadas ao ver aquele vale, aquele despenhadeiro lá embaixo. Uau! Como é uma coisa que às vezes assusta. Tem gente até que perde a noção, porque tem uma fobia qualquer, que não consegue ver coisas de muito alto. E essa é a sensação de quando a gente está lá em cima, mas depois a gente começa a descer aqueles vales, aquelas estradas estreitas, cheias de curvas. Assim é a vida, né? E a gente passa por rios. Quantas são as pontes que a gente, se fosse contar, quantas são as pontes que a gente passa para ir do Rio até Minas Gerais, né? E pontes que são enormes, quando a gente passa, por exemplo, não é indo para Belo Horizonte, mas quando a gente vai mais lá para o sentido de, quem vai para a Bahia, atravessar o Rio São Francisco, aquelas pontes enormes sobre o Rio São Francisco, que mostram bem o que é a jornada nossa na caminhada da vida, né? Agora, quando nós estamos falando do ponto de vista da vida espiritual, nós também atravessamos montanhas e vales durante a nossa jornada espiritual, né? E quando a gente chega a ver aquele abismo do ponto de vista espiritual, aquele abismo imenso que existe entre nós e Deus, quando a gente está separado de Deus. Quando a gente está separado de Deus, há várias ilustrações em livros e até em filmes, de que a gente, quando está separado de Deus, a gente está caminhando num sentido, e aí quando chega na beira do abismo, né? Quando chega na beira do abismo, não tem como atravessar o abismo. Então, como é que do ponto de vista espiritual a gente atravessa a ponte sobre aquele abismo para chegar do outro lado e começar uma vida como nascido de novo? Como é que a gente pode imaginar isso? Há algumas ilustrações que colocam a cruz do Senhor como se estivesse assentada uma ponta dela desse lado de cá e a outra ponta assentada do outro lado, e a cruz de Cristo é a ponte que a gente passa por ela para sair daquele nosso status de pessoas separadas de Deus, para alcançar então uma nova vida, uma vida acompanhada e andando junto com o Senhor. Quando a gente pensa naquilo que Jesus Cristo fez na cruz, né, a gente fica imaginando a grandiosidade, o amor que o Pai tem por nós. Como é que nós atravessaríamos aquele abismo imenso se a gente não tivesse Cristo para nos levar até o outro lado e a gente nascer de novo e passar a ter vida espiritual?
Então, essa ilustração eu gosto muito dela porque ela retrata aquilo que é a realidade da nossa vida espiritual. Então, qual é a diferença entre caminhar do lado de cá daquele abismo e caminhar do lado de lá do abismo? Qual é a grande diferença? Quando a gente caminha do lado de cá, antes de chegar a Jesus Cristo, a gente caminha pelas nossas próprias forças, não é isso? A gente caminha por nós mesmos. Tem muita gente que está fazendo o melhor para alcançar os seus propósitos. E tem muita gente que está fazendo muito bem aquelas coisas que ela se propõe a fazer, mas essas pessoas estão caminhando com as suas próprias pernas, estão caminhando sem a presença do Senhor na vida delas. Então, a grande diferença é que quando a gente atravessa aquela ponte, a gente chega a Cristo, aí nós não vamos mais caminhar nessa jornada, nós não vamos mais caminhar sozinhos, nós vamos caminhar com o Espírito Santo de Deus nos dando poder e nos ajudando e nos convencendo daquele caminho que a gente deve seguir. Então essa é a grande diferença. A outra grande coisa que a gente pode imaginar, a outra grande diferença que a gente pode imaginar entre uma situação e outra, é que quando a gente está caminhando pelas nossas pernas, se a gente está fraco, se a gente está débil, se a gente está sofrendo, a gente não sente, não tem aquela esperança que a gente tem, porque quando nós já temos vida espiritual, quando nós estamos caminhando pelo Senhor e o Espírito Santo de Deus está nos dando força para seguir adiante, ali a gente tem a certeza, com todas as debilidades que a gente possa ter, a gente tem a certeza de que o Senhor está nos conduzindo, que o Senhor está nos ajudando a caminhar. Então, eu quero também traçar um outro paralelo entre as estações da vida, as fases da nossa vida e as estações da natureza, as estações do ano. Né? O verão, depois do verão vem o outono, depois vem o inverno e depois vem a primavera. Ou então a gente pode começar com a primavera, depois ir para o verão, para o outono e para o inverno. Quando a gente vai ver o que Davi fala como um pastor de ovelhas, e a gente quando vê isso na realidade da vida natural, qual é a função dos pastores? Qual é a função dos pastores? É conduzir as ovelhas. As ovelhas são frágeis, nós também somos frágeis. As ovelhas, elas precisam do pastor para conduzi-las, porque senão vem o lobo e pode destruí-las. Né? O risco de uma ovelha frágilzinha, se machucar, cair, é um risco muito grande. Assim somos nós, com a nossa fragilidade de seres humanos. Às vezes a gente pensa que a gente é forte, mas na verdade a gente não é. Então, qual é a estação do ano que os pastores saem mais longe e vão até as montanhas? É o verão. No verão, os pastores pegam os seus rebanhos, né? A gente vê isso no Canadá, a gente vê isso aqui em determinadas regiões do país, a gente vê isso lá onde Davi vivia, lá na região onde Davi vivia. Então, os pastores na época do verão, eles levam as suas ovelhas devagarinho e vão subindo a montanha. Elas vão parando, vão se alimentando, não tem pressa, porque ele não pode afanar as ovelhinhas, tem que ir devagarinho, e elas vão se alimentando e curtindo, e aproveitando aquela beleza do verão. Muito bem, aí alcançam lá em cima, no alto das montanhas, alcançam o lugar até onde elas podem ir. Muito bem. Mas será que elas ficam lá no alto da montanha por todo o tempo? Absolutamente não. O que acontece? Quando vai terminando o verão, então o papel do pastor é conduzir o rebanho para começar a descer a montanha, especialmente na época aqui onde a gente está no hemisfério norte. Se
estiver no alto da montanha com as ovelhinhas quando chegar o inverno, vai ser um desastre, né? Nem nós que somos humanos podemos nos manter firmes lá no alto da montanha, imagina as ovelhinhas. E os pastores conhecem muito bem as estações do ano. Então, quando chega no inverno, aí eles vão, no final do verão, eles vão voltando, vão trazendo de volta para o lugar onde elas têm lá o seu aprisco e o lugar onde elas vão passar o outono e vão passar o inverno. E, incrivelmente, que a gente vê na realidade da vida das ovelhas e como os pastores cuidam delas, a gente vê que o inverno é o tempo em que as ovelhas elas ficam sozinhas com os pastores. Elas ficam a maior parte do tempo dentro do aprisco, vai ali fora um pouquinho para comer, para se alimentar, mas é o tempo, o inverno é o tempo, a estação do ano, onde que as ovelhas passam a maior parte do tempo somente ali com o pastor. Muito bem, se nós fizermos um paralelo disso com a nossa vida, o que acontece? A nossa vida, ela tem diferentes fases, diferentes estações, né? A gente passa pela estação da vida em que a gente está crescendo, né? No spring, na primavera, quando as flores começam a florescer. Nós, seres humanos, passamos por essa fase em que a gente floresce, a gente está crescendo, a gente está florescendo. Depois, então, vem o verão e depois vem o inverno, mas cada fase da vida a gente tem que aprender a se ajustar a cada fase da nossa vida. Quando a gente vai ficando mais maduro, quando a idade vai avançando mais, a gente já não faz mais as coisas que a gente fazia, o que a gente tinha disposição de fazer quando a gente era jovenzinho, não é isso mesmo? Então o que acontece? Cada fase da vida a gente tem que se ajustar. Cada fase da vida, quando a gente perde os nossos entes queridos, a gente tem que se ajustar a uma vida sem a presença daquelas pessoas que a gente ama. Pessoas que passam por divórcio, por separação, como por exemplo lá na igreja que eu estou, existe um ministério lá que é dedicado a um grupo de apoio a pessoas separadas e pessoas divorciadas, para a gente ajudar essas pessoas a vencerem aquela fase e as pessoas se ajustarem a uma nova vida. Então o que acontece? Cada fase dessa é um ajuste novo que é necessário, né? Então assim é a nossa vida natural, a gente passa por diversas estações na nossa vida. Então, no final dessa mensagem, eu vou pedir a vocês, e vocês já podem começar pensando no assunto, o que representa, do ponto de vista da vida espiritual de vocês, o que representa, do ponto de vista da experiência de vocês com o Senhor, da experiência da vida de vocês como cristãos, o que representa a fase da vida de vocês que se assemelharia ao verão, a fase da vida de vocês que se assemelharia à primavera e a fase da vida de vocês que representaria o inverno. Então, pensa nisso. Vocês têm essa semana inteira para pensar neste assunto e refletir e ler as Escrituras e viver a realidade de vocês hoje de uma maneira, com uma perspectiva diferente do ponto de vista da vida espiritual. Porque cada fase dessa da vida, cada experiência dessa, é preciso da gente ganhar maturidade, não é? Hoje de manhã a gente estava falando isso no estudo bíblico lá, né? A gente ganha maturidade através de quê? Será que existe alguém que é feliz a vida inteira e faz o que quer a vida inteira? A gente tem fases da nossa vida que a gente passa por sofrimento, não é isso? Não tem fases que a gente passa por provas e por sofrimentos? Aí tinha alguém, sempre perguntava, tem alguém sempre, quando a gente está conversando sobre assuntos de natureza espiritual, tem alguém sempre que faz aquela pergunta: por que o Senhor me deixa sofrer tanto? Por que eu estou sofrendo tanto? Não é?
Olha só que pergunta, ao mesmo tempo ingênua do ponto de vista espiritual e ao mesmo tempo uma pergunta que ela não tem nada a ver com o ensinamento da Bíblia, porque o Senhor Jesus Cristo, ele não era pecador, ele não pecou, ele não tinha obrigação nenhuma de sair do céu e de vir aqui e se fazer homem, e ele veio aqui única e exclusivamente para sofrer. Se a gente começa a pensar nisso, né, a gente, quando é batizado no Senhor, a gente morre com ele. Isso é o que as Escrituras ensinam. Através do batismo a gente morre com o Senhor para ressurgir numa nova vida com o Senhor que passou pela ressurreição. Então, a experiência de sofrimento é algo, número um, que faz parte da vida. A primeira pergunta que uma pessoa que está sofrendo faz, qual é? O que eu fiz de errado? O que eu estou fazendo de errado que eu estou sofrendo tanto? Mas a gente às vezes não entende que o sofrimento é a maneira que Deus usa para provar a nossa fé. Porque se tivesse sempre tudo muito bem, como é que a gente ia provar? Como é que a gente ia provar a nossa fé? Se tudo corresse às mil maravilhas, com tudo que a gente quer, com tudo que a gente gostaria de fazer e gostaria de ter, será que a gente teria oportunidade de ter a nossa fé provada? Não, porque a nossa fé, ela é provada através das nossas lutas, através das nossas experiências. Se nós temos experiências que são de sofrimento, não temos que permitir que o inimigo ponha na nossa mente o que eu estou fazendo errado para sofrer. Não, o sofrimento é parte da jornada. O sofrimento é parte da vida. Uns podem sofrer por uma coisa que os outros não sofrem. Né? Determinadas pessoas podem sofrer terrivelmente pela perda do seu animalzinho. Para outras pessoas isso pode não ser um sofrimento, mas Deus sabe o que afeta a cada um de nós no profundo do nosso coração, que tipo de provas a gente passa. Então, se for falar de sofrimento, né, nós não temos muito o que falar, porque o Senhor Jesus passou por um sofrimento para o nosso benefício. Então, se a gente imaginar o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz, né, aquele sacrifício terrível que ele fez naquela cruz, se a gente fosse pensar, como muita gente pensa, é isso mesmo, eu tenho que me conformar com o sofrimento, a gente não tem que se conformar com o sofrimento para justificar que nós vamos ser melhores ou vamos ser piores com o sofrimento, porque tem muita gente que, através do sofrimento, em lugar de se aproximar mais de Deus, o que acontece? Fica mais rebelde. Não tem gente, vocês já não viram pessoas que, pelo sofrimento, em lugar de se renderem mais a Deus, elas ficam até mais rebeldes do que são? Então, o sofrimento, ele é parte da jornada. Jesus Cristo veio aqui, sofreu tudo o que tinha que sofrer. Eu não creio que eu pudesse ter a coragem de enfrentar aquela cruz, porque eu é que deveria estar lá como um pecador. Mas, no entanto, ele esteve lá. E se a gente não valorizar ou entender qual é o propósito do sofrimento dele, para a gente ter vida, e vida em abundância, como Jesus Cristo prometeu, o que acontece? Se a gente não tomar em consideração o sacrifício dele e quiser fazer um sacrifíciozinho para poder agradar mais a Deus ou para poder ser um pouquinho melhor, nós estamos fazendo o quê? O sacrifício de Jesus Cristo em vão. Não é isso? Se a gente quiser se sacrificar muito para ser um pouquinho melhor, nós não vamos chegar a lugar nenhum, ao contrário, nós estamos desagradando ao Senhor, porque o sacrifício dele foi de uma vez por todas para pagar por todos os nossos pecados. Então, sofrimento faz parte dessa jornada, desses altos e baixos. Só que a diferença é o seguinte: quando a gente está sofrendo, a gente tem alguém a recorrer e a gente sabe o final da história. A gente sabe o final da história, né? Eu vou falar para vocês hoje sobre uma situação interessante. Eu não sei se eu já mencionei aqui, mas um casal de amigos lá na Califórnia, eles tiveram 2 filhos. Eu creio que eu já mencionei isso aqui como ilustração.
Os 2 filhos deles nasceram nos Estados Unidos. E esses 2 meninos foram criados ali com todo o rigor de educação, que o pai e a mãe vinham de uma família rigorosa em termos de educar os filhos, etc. Mas, dentro da cultura americana, a escola que eles sempre frequentaram, eles aprendiam e aprendem até hoje aquela história de que a gente é livre, a gente faz o que quer, ninguém tem nada a ver com isso, a vida é nossa, a gente faz a nossa vida o que quer. Então, dentro dessa filosofia de vida, chegou um ponto que os 2 filhos deles saíram de casa, um saiu e foi viver no carro, né? Podendo continuar junto com o pai e com a mãe, se rebelou, né? E foi viver, faz um biscate aqui, outro biscate ali. O sonho dele era ir para a Marinha, mas durante algum tempo ele não conseguiu aquilo. O outro filho, desafortunadamente, se meteu com games, aquelas games lá em Los Angeles, e se meteu com drogas, e a vida dele, quase que ele foi para a prisão juvenil. Muito bem. Aí os pais passaram por aquele sofrimento. Imagina o sofrimento dos pais de ver, deram tudo de conforto, tudo de carinho, etc. Mas aqueles meninos, não deu certo a vida deles. Muito bem, não deu certo entre aspas. Sofrimento. Vem aí o sofrimento. Até que um dia, né, eles puseram esse que estava envolvido com drogas e que o juiz falou, ele foi preso várias vezes, o juiz falou, olha, se continuar assim, ele vai ter que ficar na prisão. Aí mandaram ele para um colégio de recuperação, um internato de recuperação, lá em Denver, no Colorado. Ele ficou um tempo lá, depois foi para um outro estado e tal. Enfim, para resumir a história, no final de uns 4 anos, esse menino voltou para casa. Ontem eu liguei para eles para saber como é que eles estavam, e veja como é que Deus é maravilhoso. Por intermédio do sofrimento, aqueles altos e baixos, aquelas provas, Deus levou o pai e a mãe desses 2 meninos a se renderem e se humilharem diante do Senhor e pedir ajuda do Senhor. E veja o que aconteceu. O mais velho, que tinha o sonho de ir para a Marinha, agora recentemente, a coisa de uns 6 meses atrás, afinal conseguiu ir para a Marinha. Foi assim, está felicíssimo. Ele liga para o pai e diz, eu te amo. Ele odiava o pai, né? Dizia que odiava o pai por causa daquela revolta. Assim é a nossa revolta como seres humanos. Às vezes a gente se rebela contra Deus e começa a falar um monte de bobagem. Mas hoje aquele mais velho liga para o pai, liga para a mãe, está feliz da vida. Deus trabalhou na vida dele de maneira a satisfazer o sonho dele, para ele conseguir o que ele queria. O outro, né, agora, depois que já voltou para casa e tal, eu falei com ele no telefone ontem, é outra pessoa. A maneira como ele fala, alegre, contente, já terminou o high school, agora já aplicou para ir para o college, a vida está totalmente transformada. Então, como é que isso é possível? Isso foi possível através do sofrimento, porque o sofrimento, né, foi o que levou o pai e a mãe a se renderem diante do Senhor, e hoje em dia o Senhor consertou aquilo que precisava ser consertado. Né? Então, é dessa maneira que o Senhor trabalha, sendo o nosso bom pastor. Ele sabe os caminhos que Ele deve levar a cada um de nós. Da maneira que Ele trabalha comigo, não é da maneira que Ele trabalha com você. Cada um de nós, Ele conhece o coração e Ele sabe como trabalhar. Então, cada estação da vida, cada fase da vida é uma fase diferente. Mas a gente sabe o final da história. Qual é o final da história? É que Deus é fiel. Assim como Deus é fiel e consertou e alegrou o coração daqueles pais e daqueles 2 que hoje já são homens, né? Assim o Senhor trabalha na nossa vida. É Ele que transforma as circunstâncias. Aquilo que para nós são barreiras, como aquele abismo, né? O Senhor é fiel e Ele leva a gente quando a gente quer caminhar com Ele e se submeter a Ele, Ele mostra que Ele é fiel. Então, o pastor supre tudo. O que diz? Vamos ler agora, então, o Salmo 23, dos versículos 1 ao 4. Vamos ler junto, para a gente começar a ver o que o Salmo diz e o que é essa experiência que nós estamos falando. A palavra, vamos ler, leiam por favor comigo. O versículo 1 diz, o Senhor é o quê? É o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar.
e me conduz a quê? Águas tranquilas. Restaura-me o vigor, nessa tradução aqui. Nas outras traduções, há traduções que falam, restaura a minha alma. Né? E depois que diz mais, guia-me aonde? Nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não porque a gente é bom ou porque a gente é ruim, por amor ao nome dele. Né? E aí ele diz, mesmo quando eu andar por onde? Por um vale de trevas e morte, o que acontece? Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Né? A sua vara e o seu cajado, o que faz? Me consolam. Então, essa é a função do bom pastor, é nos consolar. Ele usa, às vezes, o cajado dele para nos corrigir. Né? Então, é muito importante, diante disso que eu estava falando, a gente ver que essa palavra de Deus aqui, ela se torna real quando a gente conhece essas experiências de vida, como a experiência do Davi, como a experiência desses amigos lá da Califórnia. Então, o que passa é que ele sempre está conosco. A certeza que nós temos é que ele não vai nos abandonar. Então, qual é a próxima etapa, então, depois do verão, vem o outono e etc, etc. E nós podemos observar de maneira muito clara que o pastor de ovelhas, ele nunca leva as ovelhas num lugar que ele não conhece. Você já viu o pastor de ovelhas levar as ovelhas para um lugar que vai estar debaixo de muito risco? O pastor de ovelhas não faz isso. E eu pergunto, será que Jesus Cristo, ele nos leva? Será que ele nos conduz para um caminho em que vai aumentar o nosso risco ou que vai nos levar a estar diante de ameaças maiores do que as ameaças que a gente já vive aqui nesse mundo? O Senhor é o bom pastor, ele sabe o caminho, assim como os pastores de ovelha não levam as suas ovelhas por lugares onde eles não conhecem. Jesus Cristo, ele conhece tudo que se trata de sofrimento aqui nessa terra. Ele se fez humano como um de nós, poderia usar as prerrogativas dele como Deus, como Filho de Deus, mas nunca foi arrogante, nunca impôs a ninguém a sua condição de ser o Senhor. Ele sempre nos conquista e nos ensina e nos conduz pelo caminho do amor. Não é isso? Então é esse o modelo que nós devemos usar para os nossos relacionamentos humanos. O modelo que a gente deve usar para criar os nossos filhos é um modelo do relacionamento de amor, não um modelo de relacionamento por força, porque a Santíssima Trindade, as três pessoas da Santíssima Trindade, trabalham sempre em comum acordo, trabalham sempre juntas. Quando foi a criação do mundo, lá estava o Espírito de Deus sobre a face das águas. Né? Jesus Cristo estava presente naquele momento. O Pai, na criação, no momento da criação. O Salmo, eu acho que é o Salmo 2, ele fala se não é o Salmo 2, é o Salmo 8. Ele fala da sabedoria, mas usando o termo sabedoria como Jesus Cristo, como arquiteto da criação. Aquele que arquitetou tudo que existe. Não tem nada que se possa passar, não tem nada que se possa enfrentar neste mundo que Jesus Cristo não saiba. Então ele conhece a natureza humana, ele conhece a nossa vida, então ele nunca vai nos levar a situações de embaraço. Então, qual é a expectativa de Deus para nós? Eu estava falando de uma viagem cheia de expectativas. Qual é a expectativa de Deus para nós? Ele espera que nós busquemos a Ele e andemos com Ele. A expectativa de Deus para nós não é de que a gente caminhe sozinho, ou que a gente caia aqui, caia ali e tente se levantar sozinho. A expectativa de Deus, o que Ele espera de nós é que a gente procure por Ele, não só nas horas de dificuldade, mas procure por Ele a cada dia dessa nossa caminhada. Né? E outra expectativa que o Senhor tem de nós é que
nós, como cristãos, sabemos que temos que conquistar territórios, temos que conquistar posições nessa terra, sabemos que temos que conquistar situações. Mas quando Deus deu a lei e instruiu o povo de Israel para entrar na terra prometida, será que Deus enganou ao seu povo, dizendo que lá era a terra do leite e do mel? Mas será que ele não os alertou acerca das coisas que eles iam ter que enfrentar? Os gigantes. Não mandou duas pessoas antes, Josué, não mandou Josué e Caleb para ir lá? Olha, vai lá e vê, para poder orientar o meu povo. Deus sabia. Ele sabia que lá, na conquista daquela terra prometida, que o povo dele ia ter que se posicionar, sabia que o povo dele ia ter que lutar, como nós lutamos na nossa vida, mas o Senhor estava sempre adiante deles, quando derrubou as muralhas de Jericó. Foi pelo esforço do povo de Israel? Não. O sacerdote dava instruções e eles cumpriam as instruções, e quando chegava na hora de Deus manifestar o seu poder, ele manifestou todas as vezes que foi necessário na derrubada das muralhas de Jericó. Na época que eles tiveram que passar pelo Mar Vermelho, o que aconteceu? Eles tinham saído do Egito. O exército de Faraó estava o quê? O exército de Faraó estava perseguindo eles. Eles estavam sujeitos a perder a guerra ali. Deus estava diante deles e abriu o Mar Vermelho para eles passarem. Assim que eles passaram, o que aconteceu? O Mar Vermelho foi coberto de novo. Então, o que aconteceu na prática? Aconteceu que Deus preservou e protegeu e salvou o povo dele. Isso é parte da nossa jornada. Isso tudo é ensinamento para a nossa vida. E o outro aspecto, que é uma das expectativas de Deus para conosco, é que a gente saiba que Jesus Cristo nunca é apanhado de surpresa. A gente pode ser apanhado de surpresa, né? Se a gente trata de fazer alguma coisa dentro daquilo que a gente acha que é o melhor, e a gente não procura saber de Deus se aquilo realmente é o que Ele quer, a gente pode ter surpresas, não pode? Não pode ter decepções e frustrações, mas o Senhor, Ele nunca vai ser apanhado de surpresa. Se a gente se deixar levar por Ele, se a gente permitir que Ele caminhe do lado de nós, a gente não vai ser apanhado de surpresa, porque antes que as surpresas venham, o Senhor já preveniu a gente de não entrar naquelas situações que Ele sabe que estão lá adiante, né? Então, a grande promessa que eu quero deixar com vocês hoje está escrita no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos abrir o livro de Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 35 ao 38. E aí nós estamos, eu vou deixar com vocês isso aí para vocês refletirem durante a semana. Olha que promessa linda que está lá em Romanos 8, dos versículos 35 ao 38. Vamos ver aí o que diz a palavra. 35 ao 38. 8, 35 ao 38. Essa letra aqui é bem pequena, para mim é um pouco difícil de ler, mas vamos tentar. Vamos ler juntos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti enfrentaremos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem forças, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa linda, né?
Então não tem o que inventar, meus irmãos e minhas irmãs. Está tudo escrito. A gente só quebra a cara, usando o português claro, se a gente quiser quebrar a cara. Porque não tem nada, nem anjos, nem demônios, nem nada na natureza, nada que será capaz de nos separar do amor de Deus. Então, as perguntas que eu quero deixar para vocês refletirem é o seguinte: qual é a lição que nós aprendemos hoje? O que a gente deve pensar a respeito dessa aplicação do que acabamos de ver no Salmo 23? Como é que a gente deve tomar em consideração isso para aplicar na nossa vida? Sabemos que na nossa vida nós passamos por diferentes estações, diferentes fases. E devemos estar preparados para enfrentar cada uma dessas fases como? Humildemente e caminhando sob a orientação do nosso bom pastor. Segunda lição: confiar no Senhor como o seu bom pastor para enfrentar todas as incertezas da vida. Tem alguma coisa aqui que a gente possa ter como certeza? Não tem. Então, para enfrentar todas as incertezas da vida, vamos confiar no Senhor. A outra lição é que nós temos a certeza que sob os cuidados do Senhor, a gente pode passar por qualquer vale. Por mais profundo que seja, por mais escuro que seja, mas nós venceremos, porque ainda que é o versículo 4, vamos voltar para o versículo 4 e encerrar, para a gente deixar isso bem cristalizado na nossa mente. Somente o versículo 4 do Salmo 23, e vamos então ler juntos, para a gente poder sair daqui com isso inculcado na nossa mente, né? Porque assim diz lá no versículo 4. Assim diz lá no versículo 4. Mesmo quando eu andar por onde? Por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me conduzirão. Então, meus irmãos, não deixem que essas experiências da vida funcionem como se fosse aquela rua sem fim. Você não sabe aqui, quando a gente está dirigindo, tem umas placas, quando a rua não tem saída, tem aquelas placas, né? Dead end, não é isso? Muito bem. O que acontece quando a gente não presta atenção na placa e a gente entra por aquela rua? Quando chega lá no final e não tem saída, qual é a reação que a gente tem? A gente não tem uma reação muito feliz, né? Caramba, eu entrei pelo lugar errado, aqui não tem saída. Aí a gente tem que voltar, não tem? Então não deixe que as frustrações e as lutas da vida funcionem para vocês como uma rua sem saída. Deixe que essas provações, essas coisas, levem vocês a uma estrada que vai subindo sempre pela montanha, passando pelos vales, cruzando aqueles rios e aquelas pontes, na direção de alcançar sempre o Senhor. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e orar e pedir ao Senhor que nos ajude na nossa jornada. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra essa noite, Senhor. Te agradecemos pela presença do teu Santo Espírito. Te agradecemos pela presença dos seus filhos e as suas filhas aqui, Senhor, pelo privilégio da gente poder aprender de ti e aprender como viver, assim como Davi nos ensinou, instruído pelo seu Santo Espírito nas palavras do Salmo 23. Permita-nos, Senhor, que a gente nunca tente caminhar pelas nossas próprias forças. Permita-nos, Senhor, que a gente sempre possa viver para glorificar a Ti, como nosso Senhor e nosso bom pastor. Assim nós oramos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus pode dizer: amém. Muito obrigado. Como eu disse, eu creio que mais duas mensagens a gente esgota o Salmo 23, e eu só quero ver se vocês passam esses endereços de e-mail, porque o pastor Alonso mandou para vocês, mas eu não sei se todos vocês receberam. Qual o propósito, como eu falei da primeira vez? É que vocês passem esses vídeos
passe essas mensagens para os parentes de vocês lá no Brasil, os amigos, os parentes que moram aqui, para edificar o Senhor. Amém? Então, quando nós encerramos esse culto, vamos orar e agradecer ao Senhor e chegar na bênção final. Senhor, nós te agradecemos uma vez mais pela presença de cada uma das pessoas que aqui estão. Nós te agradecemos pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua proteção. Por favor, Senhor, abençoa o pastor Alonso e a esposa dele que estarão em caminho de volta nessa viagem. Abençoa-os, Senhor, e os traga em segurança. Senhor, nós te adoramos. Tudo que nós queremos te dizer é que te adoramos. Leva-nos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e sempre. E o povo de Deus pode responder.